Olá pessoal, Engenharia da TV, novamente, 23º programa. Estamos dando continuidade à nossa série de conversar os gerentes das unidades regionais, que vocês já assistiram o programa da semana anterior, e hoje nós estamos com mais duas regionais, e nesse programa, fazendo parte também da bancada, o Alfredo, que quando ele faz falta, nós ficamos recebendo um monte de ligação dizendo: cadê o seu Alfredo? Cadê o seu Alfredo? Então, Alfredo, por favor, dá as boas-vindas aos nossos convidados, a Laís e o Pedro, e solicita que eles se apresentem para o nosso programa. Olá, Laís, Pedro, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Façam as suas apresentações. Bem, eu sou a Laís, sou engenheira civil, formada há 8 anos. Trabalho há 12 anos na área, mas formada há 8 anos. Trabalhei na iniciativa privada durante todo esse tempo, com construtoras, com foco em residencial. E também teve um período que trabalhei prestando serviço, como gerenciadora de obras. E agora, na prefeitura há 2 anos, fazendo 2 anos esse ano, à frente da unidade de obra Sudoeste. A Sudoeste abrange quais bairros de Joinville? São 3 bairros: Nova Brasília, o Morro do Meio e o bairro São Marcos. Pedro? Obrigado pela oportunidade. Eu sou Pedro Durier, sou joinvilense. Eu me formei na primeira graduação na Univille, na engenharia ambiental. Nesse meio tempo eu precisava de mais desafios, aí não terminei a ambiental e comecei a fazer a engenharia civil na Suciesc. Então tive que fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhando também. Fui me envolver com obras na autopista Litoral Sul. Então, desde lá do começo da concessão, em 2008, 2009, eu já estava trabalhando lá no setor de obras. E, em certo momento, precisava de novos desafios. Fui trabalhar fora da cidade, Fui acompanhar obras lá no oeste de Santa Catarina, em obras de rodovia também. Daí de lá fui para sul da Bahia, obra ferroviária. Fui para o oeste do Paraná, obra de duplicação. E em 2020 veio a oportunidade de voltar para Joinville, ficar perto da família, fazer um pouco mais por nossa cidade, que esse é o ponto-chave que me trouxe aqui para Joinville novamente, porque eu queria muito sair, inclusive do Brasil. Então encaixou a minha intenção de fazer algo por Joinville, e o prefeito dá essa oportunidade para nós, que a gente sempre via os subprefeitos como agentes políticos, ligados à política, e quando veio esse desafio para engenheiros tá na ponta resolvendo esses problemas da comunidade, foi muito bom para nós. Então esse é o Pedro. Pedro, uma curiosidade, Durier era um nome de um professor. Sim. É seu parente? Tem o Luizinho Durier, que é o Luiz Durier, que ele era professor, se eu não me engano, no Senai e na Escola Técnica Tupi. Ele era professor de matemática, se eu não estou enganado. Era Ele é meu tio. Seu tio? Meu tio. Manda um abraço para ele. Tá bom? Eu também dei aula na Escola Técnica Tupi, então provavelmente é de lá que o nome me passou a ser familiar. Bom, pessoal, vamos então conversar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. A questão que você acabou de nos colocar da oportunidade dessa administração que já está no seu 2º mandato, de dar aos titulares das pastas das unidades regionais a liderança para formações técnicas. Nós apoiamos desde o primeiro momento, e tanto o prefeito quanto o secretário Jorge Sá foram por nós homenageados lá já no seu primeiro ano da primeira gestão por essa decisão, e nós estamos muito satisfeitos porque nós acertamos em homenageá-los. Na realidade foi uma
homenagem meio comprometedora, é onde nós estávamos dando a eles os parabéns, mas eles tinham que acertar Sim. na receita. E estamos hoje aqui festejando que eles aceitaram a receita, tanto que essa é uma das razões pelas quais nós estamos fazendo essa rodada de conversa com os líderes, com os titulares das unidades regionais, na pessoa de pessoas técnicas, e que nós estamos observando que a receita é muito boa e está dando muito bons resultados. Laís, vamos conversar então um pouco sobre a Nova Brasília, Morro do Meio e São Marcos. Quais são as demandas mais expressivas, Laís, que essa sua região traz para vocês? O que você destaca de básico e fundamental nessas regiões? Por mais que seja são 3 bairros, mas são 3 bairros bem distintos, assim. O Morro do Meio ele é muito mais voltado para uma área rural, a gente tem grande extensão. O Nova Brasília e o São Marcos não tanto. Então, o Nova Brasília tem uma área rural mais próximo da Estrada de Jativoca, que também abrange essa região. O Nova Brasília se estende até a Estrada Poço Grande, então é uma região bem ampla que tem tanto a parte urbana quanto a parte rural, né? E o São Marcos, ele já é totalmente urbanizado. Então, é bem interessante essa distinção. Até as atividades que a gente tem em cada bairro acabam sendo bem distintas, assim, sabe? O São Marcos é um pouco mais antigo, então a gente tem um pouco mais de zeladoria em drenagem, por exemplo. O Morro do Meio é muito mais voltado à implantação, que é um bairro não tão antigo. Então a gente tem essas diferenciações. Mas todos eles são atendidos de forma periódica e conforme as demandas mais prioritárias. Eu vou contar rapidamente, porque o pessoal diz que eu falo demais, mas eu vou contar rapidamente que a minha mãe foi professora no bairro São Marcos, na década de 60 para 70, quando não tinha o grupo municipal ainda, o colégio municipal. Era uma escola reunida. E ela ficava exatamente naquela casa, na esquina, entre a Ottokar Derfel e a Tupi. Uhum. Tem uma casa de esquina à esquerda, quando você dobra à esquerda, ali ficava a Escola Reunidas Giger Novo. E a minha mãe deu aula ali e muita gente até hoje lembra dela. Dona Norma Puccini, então fica o registro, uma homenagem à minha mãe. E nós estamos falando aqui com a líder da prefeitura na região. E é uma região muito bonita, eu conheço ela de criança então, porque eu às vezes tinha que ir lá nas festas e tudo isso, tenho amigos desde aquela época. Ai, que legal. É uma região muito bacana, mas realmente eu concordo com a sua descrição, ela é bem distinta, existe uma característica bem urbana, bem residencial, uma mais comercial e uma mais agrícola, né? Sim. E conta para nós um pouquinho aqueles problemas que vocês têm lá com as enchentes, né? Isso é algo a ser resolvido ou é algo a ser convivido? Acho que o convivido é algo sem resolução, né? A gente sempre tem que visar em obter uma resolução, seja ela fácil ou difícil, né? Quando tem, né? Quando tem, mas sempre pensando, né? Ali a gente tem, principalmente no Morro do Meio, a área ela abrange a revitalização ali do Águas Vermelhas, que é o perfilamento do rio Águas Vermelhas, que é uma grande obra que está sendo executada. Ela abrange desde o Vila Nova até o Rio Piraí, então ele acaba cortando o Morro do Meio, né? E visa principalmente a resolução dos problemas de enchente e da nossa região ali, que era muito afetado o bairro Morro do Meio e o Jativoca, a região toda de Jativoca. Então, essa obra ainda ela não está concluída, mas a gente já vê grandes reflexos, assim. Claro que é uma obra muito complexa, mas basicamente, falando de uma forma muito reduzida, esse perfilamento, ele
cria áreas para que quando o volume de água aumente, essa água não vá para as casas, não vá às ruas, e sim se estenda Bolsões. em Previsão de bolsões. Isso. bolsões. Fora que as margens foram aumentadas, a profundidade em alguns trechos também foram aumentadas, então você cria um bolsão para absorver esse volume de água, né? Laís, explica para nós, assim, rapidamente, para onde escoa essa água toda que acumula ali? Ela tem que sair aqui na Anita Garibaldi ou ela tem como sair lá atrás no Itapucu para lá? Como é que é esse ciclo dessas águas? São rios diferentes ali. Existem as microbacias e as macrobacias, né? Essa obra, ela é gerida pela unidade de drenagem nossa, então eles poderiam explicar muito melhor do que eu, com certeza, porque eles estão ali no dia a dia, né? Mas, basicamente, toda a água que chegava no rio Águas Vermelhas, ela era estrangulada, então a gente não conseguia dar vazão, nem para o rio Piraí. O rio Jaguarão, que é o que vai para o Anita ali, ele também já tem uma grande contribuição. Então a água que vem lá da Dona Francisca, a água ainda ficava ali. É até bem interessante que às vezes não está nem chovendo mais em Joinville e o nível da água continua subindo, porque ainda está vindo essa água da serra. Então agora, com esse perfilamento, principalmente essa água está sendo destinada para o rio Piraí. Então essa água ela tem esse tempo de espera, porque quando chove todos os rios têm o volume encher, aumentado. Né? Então a gente tem esse bolsão para que ele consiga seguir seu curso natural com o devido tempo de escoamento. Agora, essa região, ela é muito bonita e um pouco diferente das regiões no entorno, que ela tem menos montanhas, né? Ela é uma área grande, muito plana e menos montanhas. Como é que está a pressão de ocupação urbana? Ela é grande, ela está bem administrada, ela está bem controlada? Como é que vocês tratam esse tipo de situação lá? Hoje a gente trabalha em ruas já regulamentadas. Então, as unidades de obra elas trabalham exclusivamente em ruas que já estão regulamentadas, zoneadas, liberadas para uso. Então, hoje a gente tem, por isso também das diferenciações dos bairros, né? Então, o Morro do Meio, por exemplo, que é um dos que tem mais áreas ainda não ocupadas, a gente tem menos ruas de fato carimbadas em aplicação. Poder. Então, a ocupação a gente como roda acabou sendo a ponta na unidade, né? A gente está sempre olhando o que está acontecendo. Então, grandes empreendimentos a gente está sempre também próximo. Quando saem loteamentos, a gente está ali no apoio de onde vão ser destinadas para onde os projetos destinam o escoamento de água, essas drenagens e etc., né, que vai compor o bairro. E também, em razão de ocupações irregulares, a gente está ali na ponta para que consiga também auxiliar as unidades que são responsáveis por esse controle, para que a gente consiga avisá-los e estar presente ali no dia a dia, né? Inclusive, desculpa. Sim, fica à vontade. Inclusive, são vários setores, né, da prefeitura que cuidam de invasões, né? Sim. E eventualmente, quando acontece, pego em flagrante, eles acionam as unidades regionais para dar apoio com maquinário e desmanchar antes que alguém habite a residência. Então, isso acontece. E essa rodovia do Arroz, que eu não sei exatamente o nome dela, mas nós conhecemos ela como rodovia do Arroz, eu acho que assim foi batizada popularmente e eu acho que é assim que se chama mesmo, né? Ela tende a ser um braço de uma autoestrada, quer dizer, ela está preparada para isso? Vocês estão com esse olhar também de que ela vai se tornar daqui a pouco duplicada para unir a BR-101 com a SC, que vai para Jaraguá? Ali na nossa regional, a gente está sempre em contato com esses demais setores, né? Hoje a gente tem projetos em andamento que fazem a ligação da rodovia com o nosso bairro. Então, hoje a gente tem a estrada Morro do Meio, que hoje ela é uma estrada rural não pavimentada,
e já está em projeto, existe uma elaboração de projeto para pavimentação. A gente tem a Minas Gerais, que é o nosso grande eixo da regional inteira, né? Que ela liga desde do centro, do Anita Garibaldi, também do Floresta, para a rodovia do Arroz. Então ela faz a ligação direta. Ela também já está em projeto a revitalização dela toda. Então existem grandes projetos que hoje estão em execução, pensando nesse eixo viário mesmo, para conseguir comportar e ajudar na mobilidade como um todo, né? Não precisa dar a volta toda pela 101. Ela tem esse eixo e com esses projetos de revitalização das vias acaba melhorando muito a viabilidade. Qual é a população dessa região que você administra? Hoje, os 3 bairros giram em torno de 45 mil pessoas. 45 mil pessoas? Sim. A Fernanda nos colocou aqui que a região da Vila Nova é 44 mil pessoas. E isso até, para mim, ornou bem relativamente natural. Mas eu não imaginava tanta pessoa na tua região. Alfredo, tu já imaginava tantas pessoas na região? Ali É uma área bem extensa, né? Somando esses 3 bairros, deve atingir quantos por cento do município? Por porcentagem agora eu não vou conseguir te dizer, mas principalmente por estar em expansão, né? Então, hoje a Joinville ela é muito ocupada, então essas áreas elas estão em grande expansão, então a população cada vez mais só aumenta, né? Porque é uma área de expansão, né? Porque é grande, plana. Tanto que no Morro do Meio, claro que isso não envolve as nossas atividades da regional, né? Mas a título de curiosidade, hoje no Morro do Meio, Nova Brasília, estão sendo construídos 3 CIs para educação infantil e mais uma escola. Tamanha rápida expansão, assim, são 6 bem próximos um do outro, porque a demanda é muito alta. Então, nessa região, já existem os atuais e ainda estão sendo construídos mais 3. Então, parabéns! A população de vocês realmente vai dar um salto de qualidade. Sim. E tranquilidade. E no campo de saúde, vocês têm um posto de saúde que funciona para atender essa população? Sim, até nessa última sexta-feira foi inaugurado mais uma Vila da Saúde ali, no posto do SBF, né, da Lagoinha, que também é no Morro do Meio, foi inaugurado. Então, essa expansão ela tem que prever esses aparelhos públicos, né, para conseguir atender a demanda. Essa parte aqui, quando a gente entra no São Marcos, o São Marcos, para a gente se conectar lá com a rodovia do Arroz, ela meio que dá uns S, assim, e tem tem uma rua aqui bem ao norte do São Marcos, que não é pavimentada, né? Como é o nome dessa rua? Que ela liga... Não, você dobra a Tupi à esquerda, depois já dobra a direita e vai sair lá na... Sim. Ali o nome dela mesmo ainda é Rua Tupi. Ela segue como Rua Tupi. E quando ela lá no fundo dobra à esquerda novamente e sai lá na rodovia do Arroz, aquela lá É que daí esse trecho ele já não tem lei regulamentado. A Rua Tupi ela segue até um trecho ali. Então... Porque ali é uma área bastante... que por ali eu passo de vez em quando e tem pouca ocupação, né? Sim, muita vegetação nativa ainda. Sim, é mais uma estrada mesmo que dá acesso ali aos moradores desse eixo lateral também, né? Sim, é uma servidão praticamente, um caminho particular. Nós temos muito disso. São Marcos também, por ser um bairro mais antigo, tem esses caminhos antigos também, né? Tem esses caminhos antigos e nós vamos rapidamente dar um intervalo e já voltaremos. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras,
formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos Produtos e Serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação, já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Nós vamos falar com o Pedro. Pedro, nós temos algumas coisas ainda para comentar depois com a Laís, mas já gostaríamos de ouvir você também sobre os mesmos temas que nós conversamos com a Laís, ou seja, a área de abrangência, né, da sua região e as demandas mais expressivas, Pedro. Como é que... Olha, então a Unidade Regional Leste, ela faz a zeladoria de 5 bairros, tá? Boa Vista, Iririú, Jardim Iririú, o Comásio e Espinheiros, tá? Dá uma população em torno de 130 mil pessoas, segundo o IBGE, né? É uma região muito transitória de imigrantes, né? Tupi chama muito nisso, né? A gente vê muito haitiano, muito venezuelano trabalhando lá. Então pode jogar uns 5% aí de acréscimo só de estrangeiro. Né? Então são 5 bairros, 3 são bem antigos, né? O Boa Vista, o Iririú e o Comasa, né? E o Espinheiros e o Jardim Iririú são mais recentes, né? O Jardim Iririú e o Espinheiros, as principais demandas envolvem o patrulhamento, né? Que ainda tem muitas ruas não pavimentadas, infelizmente, né? E os outros bairros mais antigos vai desde pavimentação, né? A gente tem até alguns contratos que envolvem a revitalização de ruas e calçamento. Então é uma demanda bem expressiva para nós, né? E drenagem. O bairro Boa Vista, eu acho que o bairro mais drenado de Joinville. Então, na época da construção do bairro, as pessoas iam canalizando qualquer nascentezinho, não passando pelas vias públicas, mas por debaixo dos empreendimentos. E a gente tem que fazer a zeladoria dessas drenagens. É onde que pega mais. Hoje, 70% das demandas de pedidos, assim, né, são relacionados a reparos em drenagem. A sua região, Pedro, na realidade é o nosso grande balneário, né? Porque
ele é banhado por água do mar, água Sim. de excelente qualidade. E a gente sempre brinca entre nós que se isso aqui fosse dominado por americanos, aquilo ali seria uma Miami, seria uma grande região de marinas. Exatamente. Dada a sua topografia, sua ligação com o mar, né? Sua beleza, seu ar puro. Eu estudei lá no Boa Vista da década de 60 e a década de 70, como eu comentei ainda há pouco antes do programa, de que nem calçado era só uma rua. Para chegar lá, às vezes a gente nem chegava, viu, Alfredo? A gente nem chegava, porque era tanto buraco na estrada que a gente quebrava o carro e não chegava. Mas hoje é uma cidade, 130 mil habitantes. É uma Jaraguá do Sul. É uma Jaraguá do Sul. E você tem hospital, você tem o hospital várias regional escolas, ali. você tem marinas, você Sim. tem grandes indústrias. Tem uma ilha, os Pinheiros é uma É ilha. uma ilha. Exatamente. Né? Assim como na região da Laís, foi inaugurado e já está em atividade um CI que pode comportar 540 crianças por dia. Então é uma obra bem expressiva, nunca visto no Brasil inteiro para CIs. Tamanho a grandeza do empreendimento. Em porte, em variedade de serviços, Não, em população a atender. Em tamanho e a concepção da edificação. Hoje não tem nada parecido assim de embelezamento, de acabamento, de pensar na qualidade do ensino do que esse projeto de CIs que está acontecendo aqui na cidade de Joinville. E esse do Boa Vista, particularmente, ele já está operando, ele está em fase de... Está em fase de obras. Em fase de obras. Exatamente. Ele está sendo construído ali próximo àquela marina que tem ali na rua Ministro Luiz Galotti, próximo ali da Ponte Trabalhador. É a mesma concepção. 600 crianças, não me lembro o número de salas, só para vocês terem uma ideia. Cada sala tem uma área externa para as crianças brincarem, enfim. É outra concepção de ensino que nunca foi visto no Brasil. Então tem a parte interna e a parte externa, assim, fica bem mais atrativo para as crianças, para os funcionários, né? Ontem eu participei da solenidade de entrega de chaves do programa habitacional lá no Cubatão 2, que foi dentro de um CI. Sim. E uma obra muito bonita também, uma obra muito bem acabada. Ele está fisicamente concluído e agora eles estão implantando as atividades lá dentro. Sim. E realmente saímos muito bem impressionados, tanto no bairro que estava sendo oferecido, 21 residências pela Secretaria da Habitação, no sistema habitacional, quanto a obra que nós estávamos. Então essa que você está nos contando reforça que isso é um movimento geral em todo o município. Exatamente. Você vai ter mais 3 Sim. implantado, mas que boas notícias. E qual é a relação de vocês com a própria comunidade? Você 130 mil pessoas, a sua unidade regional é uma prefeitura completa para a maioria das cidades brasileiras. Exatamente. A nossa relação é bem próxima, tá? Eu sempre, eventualmente vou em algumas reuniões com lideranças, com associações, conselhos de segurança, e a gente põe a unidade regional à disposição das pessoas, ir lá, conversar, tirar dúvidas. Enfim, é atender a comunidade. A unidade regional é a ponta dos principais serviços da prefeitura. Alfredo, quando você passa pela região que o Pedro administra, como é que você a vê? Quer dizer, eu sou um pouco suspeito porque de criança já frequentei o Boa Vista pela Albano Schmidt, mas, por exemplo, para continuar e sair lá no Iririú, lá para trás, já era uma outra aventura. A Curva do Nereu, inclusive, a gente nem sabe porque chama Curva do Nereu, mas ela já era conhecida como Curva do Nereu. Quando eu vim para Joinville,
estudar, em 1977, o meu tio tinha uma fazenda ali no Cubatão, hoje é ao lado lá do Chaparral, e era o nosso caminho, e ali pro Aventureiro. Era uma viagem, não tinha asfalto, não tinha calçamento, né? E hoje a gente passa por ali, é uma cidade, né? O Aventureiro é o maior bairro de Joinville. Exatamente. Então a gente vê essa, e é um bairro que a gente não vê muitas construções, edifícios, né? É mais casas, moradias, né? Então é 40 e poucos anos, é uma evolução muito grande de toda Joinville, né? Então são bairros como lá na tua região, Thaís, ainda é expansão, na Vila Nova é expansão. Agora ali você já está mais cercado por mangue, Sim. por mar, né? Então, Só para barcos, a expansão agora é só para barcos. não Exatamente. tem como construir mais exato. casas ali. E pode ser até interpretado como brincadeira, mas eu já me perdi lá. Andando. Uma vez vindo do aeroporto, tinha algum problema qualquer no Santos Dumont, eu resolvi sair pela esquerda. Saí pela esquerda. Nunca pega a esquerda, Alfredo. Eu saí pela esquerda e daqui a pouco eu estava perdido. O que acabou me trazendo de volta, na época não se usava o celular, nada disso, era tudo na placa, não tinha muita placa, isso aqui, foi o Morro do Boa Vista. E daí eu comecei a olhar para o Morro do Boa Vista e comecei a me orientar. No fim eu estava chegando nos Pinheiros, mas é muita rua e a gente, como é tudo horizontal, você não tem muita referência mesmo, tem que ter umas referências fora. E aquela via Mangue, eu não sei o que às vezes a gente anda... Beira Mangue, que a gente anda lá na parte mais ao mar dessa região, tem trechos de avenida dupla. Sim. E tem trechos... existe alguma perspectiva de ligar isso ou não ligar? Como é que está esse assunto? Olha, essa beira-mangue é desde a época do Luiz Henrique, tá? E ela foi construída só um trecho ali no bairro Boa Vista, dá 1,5 km. Tá? Ela tem um grande desafio, o principal deles é o ambiental, que querendo ou não vai passar por cima de mangue, né? Tem as desapropriações, tá? E isso realmente tem uma conversa para retomar isso, só que é uma obra muito financeiramente muito alto, né? E está se fazendo projetos, tá? E a partir dos projetos a gente buscar lá em Brasília, lá em Florianópolis, recursos para estar executando. A ponte Joinville, ela vai levar um trânsito diferente para a sua região, né, Pedro? Como é que vocês estão... Porque hoje o trânsito, ele vem aqui pelo centro, para ir ao norte, ele vai pelo centro. Com a ponte Joinville, você já vai ter caminhos que te levam ao norte por dentro da região da sua unidade regional. E isso está bem estudado em termos de trajetos? Olha, tá sim. Tem planos, né, de construir mais uma ponte ali no Guanabara. Tipo assim, a gente conversando só de ponte Joinville, nunca para resolver ou amenizar, nunca é uma obra só, né? São sempre um conjunto de obras e lá no fim a gente tem um resultado positivo, né? Então tem a ponte Anêmona, se eu não estou enganado, ali no Guanabara, né? Tem uma via que está sendo projetada e foi aprovada ali na Câmara de Vereadores. Claro que é uma conversa inicial ainda, ela vai passar por trás da Tupi, vai fazer uma ligação Ponte de Joinville com o aeroporto de Joinville. Essa eu ainda não conheci esse projeto. Bonito projeto. Então tem uma série de pontos a se fazer ainda, né? É uma conversa inicial, mas existe esse planejamento. Está no último plano diretor.
E Pedro e Laís, vocês não são regiões vizinhas, mas vocês têm têm características e demandas em comuns. Como é que vocês se integram? Como é que vocês conseguem se ajudar nesse processo? Como é que a gente pode mostrar para o cidadão joinvilense que, assim como ele está sendo bem atendido pela Laís aqui na zona sudoeste, o Pedro também atende lá na zona leste. Conta para nós esse serviço de integração para que todo joinvilense se sinta joinvilense em qualquer lugar da cidade que ele esteja. Na verdade, hoje a gente trabalha, todas as unidades tentam trabalhar da mesma forma. É um time. Mesmo Foi atendimento. montado e a primeira conversa, vamos trabalhar em time. Sim. Por Hoje Joinville. Tá? Então, se eu preciso, ela me ajuda. Com equipamento, com material britado, com lajota nova. Enfim, e eu tenho que devolver para ela. Porque ela também tem as ruas dela para fazer a zeladoria. Dá uma ideia para nós de número de funcionários, do número de servidores que as secretarias de vocês ou as unidades regionais de vocês comportam para atender a população. É que hoje a gente trabalha tanto com servidores quanto com empresas terceirizadas também, dependendo da regional, o seu tipo de serviço. Então, um exemplo rápido, a Regional Centro-Norte precisa ter trabalhos em horários diferenciados. Então, eles trabalham com mais terceirizados, porque os terceirizados conseguem atender em horários diferentes de servidores. Um exemplo, né? A gente também, nas unidades, tem atendimento da Secretaria da Fazenda, que são o pessoal de atendimento administrativo. Então, dúvidas referentes a IPTU e tudo mais. Então, também tem esses atendimentos nas unidades. Todos os atendimentos, eles são unificados. Então, tudo que uma unidade atende, a outra vai atender também. E a gente trabalha diariamente em conjunto, se ajudando mesmo e, enfim, trabalhando como um time todo, como uma grande malha aí de equipamentos à disposição para que um consiga atuar na demanda que é mais necessária naquele momento, né? Um caso clássico, né, que é emblemático, final de 2022 teve uma ponte lá em Pirabiraba que foi abaixo por causa da chuva, né, e eu e as outras unidades regionais falaram, para os caminhões, vamos mandar tudo para lá com rachão, com pedra, para atender a recuperação. E foi feito dessa forma. A Laís já comentou conosco que tem demandas na região dela, que ela conta com a UDR, né? Na sua região, eu acho que não tem tanta área assim de vocação rural, mas tem. Mas tem pesqueiro, né? Vocês têm lá vocês têm uma costa piscosa maravilhosa, sim. Tem caranguejos que são cobiçados por nós todos. Exatamente. A Laís até comentou das hortas comunitárias, né? Isso está um projeto em expansão ainda. E a primeira horta comunitária foi no bairro Comasa. Exatamente, lá que hoje que é a conta para nós essa experiência. A associação da entrada dos espinheiros, né, conhecido como Mangueirão, a primeira horta comunitária foi lá. Daí, enfim, a população que quer participar tem as suas regras ali, né, de boa vivência, né, e eles têm o canal direto com a unidade de desenvolvimento rural, né, faz um aparato que precisa de apoio das unidades regionais. Daí eles chamam a gente, às vezes é máquina, às vezes é um pouco de areia, um tubo, enfim. Pode ser bem variado também, né? E a sede de vocês, elas dão esse atendimento todo e elas dão esse apoio todo ao DR, por exemplo. Se o DR quiser agir lá na região, ela vai contar com a sua secretaria, Exatamente. Para agir. Tudo passa por um processo de filtro, né? Porque, enfim, eles também recebem todo tipo de pedido, né? Só que tem regras. Um quer um tipo de adubo, outro quer outro tipo de adubo.
E, enfim, tem restrições ambientais, daí eles fazem análise lá e vamos fornecer só esse tipo de adubo. E essa experiência é ativa até hoje? Sim. A horta comunitária é Sim. ativa até hoje? Atualmente tem uma no bairro, que é a primeira ali no bairro Comasa e a outra no Jardim Iriú. Tá muito, essa do Jardim Iriú, o pessoal lá tá de parabéns mesmo, tá muito bonito. Ó, pessoal, vocês estão recebendo parabéns aí do Pedro, nosso gerente da unidade regional leste, e receba também os nossos parabéns, porque se tem algo que a gente fica muito satisfeito é quando uma aspiração da comunidade e o poder público somam para atingir resultados. E Joinville tem muito terrenos da prefeitura, né? Para se fazer um loteamento tem que prever serviços públicos e expansão de serviços públicos, né? Então tem muito terreno da prefeitura que estava abandonados. É onde que o pessoal da UDR viu isso, né? Mas a comunidade pedindo se organizar dessa forma e se criou esse programa da horta comunitária. Um avanço bem legal, sim, para... isso. Além da parte social, né? De alimentação, tem questão de organização, porque eram terrenos que o pessoal jogava lixo, jogava entulho, usava drogas, enfim, toda coisa ruim podia acontecer nesses terrenos, né? Em 2012, eu estive visitando Portugal, minha filha estava estudando, e na cidade de Guimarães, a gente passava nas ruas e volta e meia se verificava essas hortas. Aí até perguntei pro taxista, não, isso aí é tudo terrenos públicos, que é o pessoal que tem vontade de ter um cantinho, sim, ele sim. vai lá na prefeitura e requisita uma área e lá ele vai plantar, né? Então, como se falou, em Joinville, em todas as cidades existem muitos terrenos públicos, né, que poderiam ser aproveitados. Exatamente. Pessoal, nós vamos fazer de novo um pequeno intervalo e já retomamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Nós vamos comentar agora um assunto que eu acho que é bem interessante, porque no programa que nós fizemos anteriormente com o Jonas e com a Fernanda, eu acabei não pautando. E dessa vez
assistindo já o bruto do programa, que está em edição, eu achei que seria bem oportuno. Como é que as associações de moradores, com suas demandas coletivas, têm interação com vocês? E como é que vocês sugerem que o cidadão possa interagir com vocês? Nós conversamos antes do início do programa que vocês gostam muito do serviço da ouvidoria, ou seja, o cidadão vai na ouvidoria, registra sua demanda e ela entra num modo automático. Exato. Né? Segue o fluxo do do sistema. procedimento. Exato. Comentem para nós um pouquinho essa questão, tanto da interação com associações de moradores, quanto a interação através da ouvidoria ao cidadão. Quer falar? Pode ser. Primeiro, acho que falando da ouvidoria, é um serviço que às vezes as pessoas não têm tanta ciência que ele existe, mas ele é bem importante e muito prático. Porque quando se fala, às vezes, de algo público, as pessoas pensam muito em burocracia, né? Que eu vou ter que ir até o local, enfim. E a ouvidoria está aí para tentar aproximar a necessidade e a resolução. Então, hoje a gente tem 2 caminhos para isso, que é pelo telefone, que é o 156. A pessoa liga e vai ser atendido para fazer a sua reclamação ou falar sobre a sua demanda. E tem o aplicativo de Joinville Fácil, que particularmente é muito mais simples, porque você não demanda de alguém atender o telefone, e você baixa no seu celular. Hoje tem para os 2 sistemas de telefone, ele é gratuito, né? E você faz a solicitação. Por um exemplo, minha luz do poste está queimada. Você vai embaixo do poste, tira uma foto. Essa foto ela vai direto para o setor responsável, que já vai para a unidade de iluminação. Então, com coordenada bem já vai a geolocalização. É bem automática, assim. E nesse caso da iluminação, essa demanda já está indo direto para a empresa que cuida da iluminação. E uma erosão, mesma coisa. Você tira a foto, isso é ótimo pra gente, como na ponta. Porque O próprio aplicativo já tem a forma de você fotografar Exato. e já vai com as coordenadas. E já vai com as coordenadas. E isso já gera um protocolo na hora pro munícipe que está fazendo. Essa demanda vai chegar pra gente, ela é rastreável e a gente tem a obrigação de respondê-lo. E quando a gente responde, o munícipe recebe a resposta. Então, a cadeia toda é fechada e ele também tem aquele processo ali no seu celular. Quando ele pediu, quando foi respondido, quando foi resolvido. Então, é um processo todo rastreável, é um processo limpo, né? Então, nos ajuda como prefeitura, porque a gente consegue seguir um fluxo. Ajuda o munícipe, porque ele não precisa nem sair da sua casa. E com a foto, ele às vezes não precisa nem explicar o que está acontecendo. Com a própria foto, a gente já consegue identificar, ou pelo menos ir até o local e verificar a demanda. Então, é uma forma muito fácil e que nos ajuda também, porque identifica as demandas da região que a gente está trabalhando. Sabia disso, Alfredo? Não. Você tem esse aplicativo no seu celular? Vou baixar. Eu tenho, mas nunca utilizei. Mas você sabia disso, então. Eu não sabia. Esse aplicativo tem serviços de fazenda, tem serviços de agendamento de consulta no postinho de saúde. Ainda não são todos que estão habilitados para isso, mas lá no Comasa tem como agendar através do aplicativo Joinville Fácil. Mas que boa notícia. Sim. Boa notícia. O Alfredo, ele também é muito ativo na Penha. Ele é da Associação de Moradores da Penha e tem uma amizade muito próxima com o prefeito, né? No sentido de resolver as soluções da Penha. Olha só que inclusive ideia. Hoje, a gente estava num debate lá em podas de árvores estão atingindo os postes, né? Sim. Quem que vai falar, como vai falar, como proceder, né? Então, um aplicativo desse é automático. Até ainda eu coloquei hoje para quem consultou, vai lá, vê o número do poste, tira uma foto para a gente encaminhar, mas com o aplicativo você já vai lá direto, já dá a localização. Exatamente.
E já vai para o setor responsável, né? Então, talvez é uma demanda que não competa à unidade de obras, mas vá direto para a unidade ou para a secretaria responsável. Então, se torna mais rápido também o atendimento. Eu vou testar, porque um posto em frente à minha empresa estava apagada a luz. Hoje vai fazer teste. E semana passada foi homologado o contrato com a nova empresa de iluminação. A tendência é melhorar muito isso aí. Pedro, e com relação às associações de moradores, como é que a gente sabe que as associações de moradores elas têm uma visibilidade, ela tem uma organização, é muito comum o poder legislativo interagir com as associações de moradores, e o poder executivo muitas vezes ele fica um pouco mais distante, né? Porque ela tem, mas vocês estão ali na boca do gol, na ponta. Na ponta. Vocês são bem receptivos também a essas demandas, estimulam que os moradores se associem em grupos organizados para conversar com vocês? Como é que isso funciona? Olha, se tratando de associações, né, a gente sabe que realmente o legislativo está mais à frente do que o executivo nessas organizações, né? E assim, uma associação pedir alguma demanda específica para a associação, o executivo ele é limitado nesse ponto, ele não pode estar fazendo isso, tá? Enfim, a gente sabe que tem todo um fim social, né? Daí a gente direciona ao presidente ou o grupo de pessoas da associação ao melhor caminho, entende? Então a gente recebe as pessoas, tem as demandas de cada pessoa, então para isso a gente recomenda a ouvidoria, né? Claro que a pessoa já está lá com nós, conversando, a gente já vai tocar o baile ali mesmo, né? Já vai atender. Mas enfim, que gere uma nova cultura, né? Não precisa ir até lá, perder tempo, às vezes sair do trabalho para conversar lá e pedir uma boca de lobo, não precisa, né? E enfim, as associações, para a prefeitura, né, ela tem que andar com suas próprias pernas. Não acho justo, mas é a regra. Mas veja, no que se refere, muitas vezes, a associação de morador é o ponto mais próximo do cidadão para ele se fazer representar. Exato. Então, não é hoje muito habitual a associação de morador ser um porta-voz do cidadão para demandas executivas. É muito mais comum para demandas de lei, legislação e benefícios e tudo mais, né? Para as unidades regionais, são poucos casos, eu estou há 4 anos, poucos casos que a gente conseguiu dar resolutiva para a associação, tá? Realmente é mais voltado ao legislativo, né? Mudar normas, mudar regras de concessão, né? Equipamentos de ginástica, até a prefeitura ela tem uma limitação de aplicar um novo equipamento público ali, sei lá, um parquinho, por causa disso, porque entende que é uma área de concessão, né? A partir do momento que a prefeitura faz essa concessão, a pessoa tem que andar por si só, tem que achar um meio de se manter, entendeu? Ok, então fica aí o registro de que as associações de moradores elas devem interagir com mais frequência para que se desenvolvam caminhos possíveis de integração entre as demandas delas e as possibilidades das regionais poderem realmente participar com soluções. Exatamente, eu até já recomendo, vocês estão conversando com a pessoa errada, vocês têm que conversar com alguém da Câmara de Vereadores para mudar a lei, né? Porque aconteceu muito isso na pandemia, né? Ninguém estava indo na associação e o pessoal lá, muitos têm um barzinho que mantém toda a estrutura e estava tudo fechado. Daí eles pediram ajuda, né? Infelizmente nessa parte aí a gente é impedido legalmente de estar ajudando, tá?
fica o registro, está aí um caminho a ser aberto, porque Exatamente. realmente ele é um canal bastante importante na comunicação do cidadão, em forma associativa, com o próprio poder público. Mas não querendo ser taxativa, mas o canal do Joinville Fácil, ele já vem para facilitar mesmo. Então, até para não precisar do morador ter vários pontes, sabe? Então, fala com ele, que ele fala com aquele, que ele fala Certo, com outro. perfeito. Então, o Joinville Fácil ele já vem para isso, para que seja uma ponte só. Se a demanda... Pode ser que o munícipe chegue na associação de moradores, peça uma atividade devida, só que daí a associação de moradores, ele vai falar com a associação vai vir falar com a gente vai falar para a associação, ele vai ter que voltar. Então é mais prático e rápido que ele já estreite o caminho e já vá direto na gente. Perfeito. E daí ele já tem uma resposta. Até por às vezes é algo que não é possível ou algo que não é legal, enfim. Mas- Aí a gente consegue dar essa resposta, a associação também não vai ficar em maus lençóis, sabe? A gente Perfeito. vai ter a resposta e o porquê, sendo respaldado juridicamente, o porquê do retorno, sabe? Gente, infelizmente o nosso tempo está expirando. Infelizmente, a conversa está boa, ela está fluindo bem bacana, está sendo orientativa e ilustrativa, né, Alfredo? Sim. Mas Espetacular. então vamos nos despedindo. Por favor, Pedro, você vai encerrar, já que nós abrimos com a Laís. Laís, suas considerações, por favor. Eu quero primeiramente agradecer o espaço. Eu acho que é muito importante, principalmente para que a informação chegue no munícipe mesmo, entenda o que está acontecendo na cidade dele, como que a gente está trabalhando, né? E para que ele, se tem alguma demanda, que chegue até nós e a gente consiga atendê-lo da melhor forma possível. Como o Pedro comentou, a gente está na ponta, então, em caso de dúvida, pergunta pra gente. Também não é de perfil de nenhuma unidade de obras, não é nosso, mas vê lá com alguém. Se vira. A gente sempre tenta ajudar a chegar na resposta. Exatamente. Então, na dúvida, não sei, por isso que a gente recomenda a ouvidoria, porque já chega próximo, mas também a gente tem a unidade aberta para atendimento, ela é aberta das 8 às 5 da tarde. A gente está sempre normalmente lá um pouquinho antes, até às 7, os nossos equipamentos já estão todos trabalhando. Mas, como é um horário comercial, a gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrida, né? Então, por isso que a gente sugere a ouvidoria, mas se tiver um tempinho, passar nas unidades, conversar, entender realmente o que está acontecendo no seu Vai bairro. ter um cafezinho. O cafezinho tem. Tem. Pedro, Apesar de estar caro hoje, né? Mas a gente dá um jeito. Enfim, obrigado pela oportunidade, né? Uma mensagem que eu queria deixar é que, desde o começo, o prefeito deixou claro para nós que a gente tem que trabalhar em time para melhorar a cidade. Tá? Acredito que a gente está obedecendo a ordem do prefeito, né? A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda. Joinville é uma cidade gigantesca, tá? E acredito que a gente seguindo no caminho, o cidadão vê que a gente está no caminho, né? Não acredita na velocidade do poder público ainda, mas vendo que tá indo no caminho já é um ponto positivo, né? Vendo que já nas eleições foi quase 80%, acho que bastante gente está contente com o serviço do prefeito. E nós engenheiros, né? Que a gente assumiu um grande desafio, né? A gente chegou numa gestão que estava desgastada do antigo prefeito e cobrança demais, né? Então, enfim, a gente está seguindo o caminho legal assim para Joinville se tornar uma cidade mais bonita, mais agradável para todos e que Joinvilense tenha orgulho da nossa cidade. perfeito. Agradecemos então a Laís e ao Pedro esse encontro e com satisfação registramos que são engenheiros, mas são engenheiros com grande calor humano, que isso é que realmente faz com que a gente seja completo na profissão. Convidamos todos a prestigiar o nosso programa, agradecemos à TV
BE pelo espaço, aos nossos apoiadores, e convidamos a todos que no próximo programa também nos acompanhem e até participem com sugestões. Até a próxima a todos. Até a próxima.